Bom, bom dia a todos. Obrigada pela presença dos que nos escutam nessa manhã, 2 de outubro de 2024, para estar falando sobre pensamento sustentável no descondicionamento. Meu nome é Laura Helena Palhano, sou coordenadora executiva do grupo de pesquisa Desconsub, que se dedica a pesquisar e avançar através de ensino, extensão, pesquisa e desenvolvimento do descomissionamento sustentável no Brasil, com foco principal no descomissionamento de sistemas de produção de óleo e gás, em especial offshore. Esse seminário é o primeiro de um ciclo que se inicia hoje e segue até o final de 2024, já com planejamento bastante robusto para 2025. Nosso objetivo com esse seminário é compartilhar conhecimento com todos os interessados em colaborar ou participar ou simplesmente se informar sobre esse processo de descomissionamento de sistemas de produção de óleo e gás que se inicia no nosso país. Estamos bastante acostumados a ouvir o processo de produção de óleo e gás no Brasil, né, exploração, início de exploração, identificação de novos poços e tudo mais. Mas o descomissionamento é uma novidade para nós, é algo muito recente. No nosso grupo de pesquisa, que é um dos primeiros que vem avançando nesse tema, nós iniciamos no final de 2017 nosso trabalho. Desde então, temos um grupo aí bastante consistente, interdisciplinar, mais de 50 pesquisadores envolvidos, com mais de 22 áreas de formação, dedicados a pesquisar e juntos desbravar aí esses caminhos relacionados ao descondicionamento, para que o máximo possível ele realmente, seja sustentável. E, para começar esse ciclo, eu trago aqui para vocês justamente que história é essa de sustentabilidade, né? O que é associar esse processo de fim de vida do ciclo produtivo de óleo e gás com descomissionamento e criar aí esse adjetivo de descomissionamento sustentável? É muito, a gente tem muita preocupação, tem muito comprometimento de que esse adjetivo não seja, utilizado livremente e banalizado. Porque é muito importante, cada vez mais importante, no mundo de hoje, com os desafios que a gente vem cada vez mais se deparando em relação às mudanças climáticas, enfim, a necessidade de geração de energia limpa e minimizar os impactos ambientais, sociais, eh eh, saúde e segurança e tudo mais, que inevitavelmente qualquer sistema produtivo causa. Então, para dar início a esse processo, vamos falar de pensamento sustentável, tá? Por que pensamento sustentável? Isso é um novo paradigma, justamente já falando que um tema novo, descomissionamento, estamos falando aí também, de um novo desafio, né. E nós deixa eu ver aqui que esse negócio está me boicotando. Eu gosto muito de iniciar falando sobre isso, definindo, entendendo isso para, visualizar que estamos falando da mesma coisa, né. Pelo que entendemos sustentabilidade? É muito importante que todos vocês compreendam que para nós, no nosso grupo de pesquisa, partimos da definição clássica da Comissão Brundtland de 1987, que traz justamente que atender às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades. É muito importante que a gente tenha essa visão, quando falar de sustentabilidade, aplicada a um processo de gestão, como a gente vai ver já já um pouquinho mais aprofundado, dentro de um processo de gestão governamental ou que valha, e sustentabilidade para quem? Né. Então, nós partimos do princípio daqui de que a sustentabilidade é para atender às necessidades humanas, né, de hoje e das gerações futuras, tá. E o pensamento, e
esse olhar para a sustentabilidade desta maneira acaba vindo inevitavelmente com uma complexidade que no dia a dia, muitas vezes, a gente acaba não pondo atenção, né. Mas, para isso, eu convido vocês a abrirem-se, né, para novos conceitos, para novos entendimentos e olhar aqui a questão do pensamento sistêmico, né, que abarca uma concepção holística que prioriza o entendimento integral dos fenômenos, aposta, aqui divide o todo em partes e aí os estuda separadamente, né. Então a é oposta a isso. Nós olhamos o todo e as complementariedades, os impactos uns nos outros, e isso tem, como vocês vão ver, tem tudo a ver com o dimensionamento sustentável, né. A gente não tem como pensar em retirar uma linha submarina sem entender que isso vai ter um efeito em cadeia, né, até o fim de vida, o destino final dessa linha flexível. Então, isto a gente olhando em termos de, espera aí, agora eu estou, gente, desculpa, não estou conseguindo me tirar aqui da coisa. O a complexidade que esse processo de descondicionamento traz, também é importante a gente entender conceitualmente de que complexidade a gente está falando, né, de que, entendimento a gente está dando a essa palavra, né, que é a interação entre elementos que englobam várias dimensões e espaços temporais de diferentes realidades, que devem ser consideradas não apenas como a soma das partes, novamente falando aí, não adianta pensar que o descomissionamento vai ser simplesmente um processo reverso do comissionamento, né. Eh, as interdependências geradas, vocês vão ouvir muito falar disso, e muito importante que, para compreender o pensamento sustentável que se aplica ao processo de descomissionamento, compreenda-se essas duas definições, pensamento sistêmico e complexidade, porque vão ser elas que vão permitir, desenvolver e caminhar no sentido do descomissionamento sustentável, tá. E isso tudo já há algum tempo vem sendo demandado que as organizações pensem nisso no seu sistema, no contexto dos seus sistemas produtivos, né. E esse processo de incorporação da sustentabilidade nas organizações está justamente na perspectiva do que, em termos de gestão, a gente costuma mensurar através de métricas, através de processos, que se dão através de indicadores, na sua maior parte das vezes, né. E já há algum tempo esse autor, John Elkington, propôs aí justamente no mundo corporativo fosse observado, através de critérios, né, através dos aspectos sociais, ambientais e econômicos, que permeiam o processo produtivo e que os impactos decorrentes desses processos, como isso se dá na sociedade e como isso acontece, através aqui no ambiente empresarial, nos impactos, inclusive no negócio. E hoje a gente vê cada vez mais isso acontecendo, desde impactos de produtividade em alguns setores, impactos logísticos em muitos dos setores. Então, começa a aparecer justamente aí a teia que se forma, né, dentro desse contexto sistêmico, ao olhar para a sustentabilidade nas organizações, tá. E nesse caminho não podemos deixar de observar uma definição em relação à produção sustentável e à economia circular, tá. A produção sustentável entendemos por a incorporação ao longo de todo o ciclo de vida de bens e serviços, as melhores alternativas possíveis para minimizar impactos negativos e maximizar impactos positivos, em termos ambientais e sociais. Já não é mais aceitável, pense-se somente em minimizar os impactos, negativos
negativos, no caso. Mas sim é importante qual é o valor que se agrega, a cada processo? Que qual é esse ciclo positivo gerado pelas organizações e pela ação humana? Dado inclusive pelo fato, dos impactos negativos hoje já se acumularem de forma bastante proeminente. E mais recentemente, aí já desde 2013 mais ou menos, que vem crescendo de uma forma mais presente no ambiente corporativo, é a definição, né, o conceito de economia circular. Olhando na perspectiva de que isso deva ser um sistema econômico que visa eliminar o desperdício e o uso contínuo de recursos, através da reutilização, da reciclagem e regeneração de materiais. Cada vez mais a gente vê a importância do reaproveitamento, o pensamento sustentável, inclusive no desenvolvimento do produto, né, considerando justamente do nascer ao, entre aspas, morrer, no nosso caso aqui, no nosso tema de hoje, descomissionar, né? Olhar para o ciclo todo de vida desse processo. Eu costumo dizer na nossa equipe que uma das minhas grandes realizações em estar trabalhando, com descomissionamento é poder estar, eh, vendo justamente o quanto o descomissionamento, ensina e colabora, para também o processo como um todo, e a gente também vai falar um pouquinho disso lá na frente. Nesse Nessa entoada, né, a abordagem do ciclo de vida vem com essa proposição prática, né, de colocar em prática essa circularidade, né, o pensamento do ciclo de vida em termos de melhorar as ferramentas de suporte, né, à tomada de decisão, trazendo e desenvolvendo aí melhores processos de sistematização de dados, geração de informações, compreensão de indicadores que efetivamente tragam, condições de avaliação dos impactos positivos e negativos de qualquer sistema produtivo. Então, de desenvolver e disseminar ferramentas práticas o que vem aí esse papel, essa função do Life Cycle Initiative, né, da UNEP, já há alguns anos vem sendo difundido, mas ainda falta muito para a gente colocar em prática em larga escala, né. Então, trazer ao conhecimento de uma maior quantidade de pessoas esse tipo de conceito também é bastante importante. Eu compreendo que em alguns momentos a a academia muitas vezes é criticada por nós, trabalharmos muito com aspectos teóricos, mas eu vejo como crucial o entendimento dessas definições, para que a gente não saia simplesmente, repetindo e multiplicando, falas e frases e folders e tudo, peças de comunicação, com o adjetivo sustentável aplicado, com o adjetivo com a característica de circularidade, ciclo de vida, sem a devida aplicação, né, para que de fato a gente possa trazer isso como uma realidade em termos práticos operacionais, tá. E pensando em operação, a gente vai começar a olhar justamente para o nosso tema principal aqui, descomissionamento sustentável, como é que é o pensamento sustentável como parte dessa estratégia, né. Esse pensamento sustentável como parte da estratégia, ele vem já há algum tempo provocando transformações, demandando transformações corporativas globais, devido à agenda climática, como eu falei há pouco, né. Infelizmente, desastres como o que aconteceu recentemente, no Rio Grande do Sul, como está acontecendo, no sudeste, no norte, secas, impensadas, na região amazônica, são efeitos disso e trazem consequências para toda a sociedade. E é muito importante que a gente, nesse contexto, coloque acima de tudo para quem, como eu falei, para quem essa sustentabilidade, né? Para quem estamos olhando,
Para quem estamos querendo um sistema sustentável? E é para quem, não é para quê. Não é para labels que a gente trabalha para sustentabilidade, não é para marcas que hoje são tão valorizadas no mundo corporativo, mas se alguém produz alguma coisa, é para outro alguém, não é para uma marca, né. Então essas transformações corporativas, olhando para a agenda climática, não é simplesmente para produzir mais, não é para simplesmente não ter prejuízos, destruindo uma planta industrial de uma hora para outra. É porque isso tudo foi desenvolvido, foi construído para atender a uma necessidade humana, em alguma instância, seja ela de extrema necessidade, seja ela supérflua. Então, é muito importante ter essa compreensão da humanidade que deve estar em tudo que se fala em torno de sustentabilidade. Seja num sistema produtivo de óleo e gás, seja numa plantação de alface, seja, num meio de transporte, mas com hidrogênio verde, qualquer coisa que valha. Para quem? Isso não pode sair da mente quando se fala em pensamento sustentável, né. Desafios ambientais, sociais e econômicos, estão gerando em torno disso, estão gerando para isso, né. Para quem? Né? É algo que deve ultrapassar, é uma conduta que deve ultrapassar os as questões regulatórias, legais. Mas por que que você está fazendo isso de modo sustentável? Porque é o certo a ser feito. Não deve ser porque lei agora veio mais ou menos, mas é porque é para continuar vivendo, para continuar tendo qualidade de vida, para ter qualidade de ar, né. Integração de estratégia para promover longevidade dos recursos naturais e mitigação dos impactos. A questão da definição clássica do descomissionamento é um debate antigo, em termos de o quanto a definição da Brundtland, estaria correta ou não. E essa definição, ela vem justamente, é importante que se compreenda o fato de que a o que é essencial para as, gerações atuais e futuras? Energia elétrica? Sim, hoje, sem dúvida nenhuma, o mundo entraria em colapso se cortasse a energia, tivesse uma tempestade solar e cortasse todas as fontes de energia hoje implementadas. Mas não seria extinção da vida humana, né. A extinção da vida humana vai acontecer se não tiver qualidade de ar para respirar, água potável para hidratar e solo em condições de produção de alimentos. Ah, mas hoje as fazendas verticais continuam precisando de água, né. Então, as tecnologias se aplicam com a finalidade de aprimorar, dar mais escala às necessidades que o ser humano se colocou, desenvolveu ao longo da sua existência. Mas para continuar existindo vida humana, são dessas 3 coisas que a gente precisa, né. Então é muito importante sempre lembrar sustentável para quem? Quem é que está no centro disso tudo, né. Não é uma marca, não deve ser uma marca, não é um CNPJ, mas sim são as pessoas, né. E nesse contexto, muito, importante a gente observar que, na produção, como é que a gente traz isso para o nosso tema principal de hoje aqui, que é justamente, eh, o descomissionamento sustentável, né. Ainda na perspectiva de termos conceitos que sejam, que possam ser seguidos de modo seguro,
Esse é um conceito de uma colega italiana que vem publicando bastante sobre o tema, com o qual nós concordamos, e vem trazendo justamente esse condicionamento sustentável como uma abordagem de economia circular para manter os recursos dentro de seus limites de capacidade, assegurando os 3 pilares da sustentabilidade: econômico, social e ambiental. Observem que ela fala aqui em limites de capacidade, que é em cursos mais aprofundados, em outros momentos a gente pode entrar mais no detalhe do que vem a ser isso, mas em grandes linhas é a capacidade de suporte dos recursos, a capacidade de se manter em condições, a capacidade de se manter saudável a vida humana, água, terra e ar. Qual é a capacidade limite que o ser humano suporta de partículas de CO2 no ar? Qual é a capacidade de suporte, qual é a capacidade de salubridade mínima de água para consumo humano? Olhar os impactos disso tudo, de qualquer sistema produtivo, inclusive do sistema de produção de óleo e gás, é o que faz ser jus ao adjetivo sustentável. E essa definição não vem a reboque, vem junto com uma já utilizada já há muito mais tempo, que é do Banco Mundial, que traz também, que é o processo pelo qual as opções para a remoção física e disposição de estruturas no fim de sua vida útil são avaliadas, montadas, removidas e reaproveitadas, considerando variáveis relacionadas aos aspectos econômicos, sociais, ambientais, técnicos, financeiros, de saúde e segurança. Vejam que aqui na definição do Banco Mundial, ele já traz justamente os processos operacionais a serem considerados dentro dessa perspectiva dos aspectos eh, previstos para a sustentabilidade. E é muito importante que, ao se planejar um processo de descomissionamento sustentável, não se perca de vista essa perspectiva em todas as etapas, todas as fases. Do mesmo jeito que a questão do descomissionamento sustentável não é uma prerrogativa, não é uma característica de fim de vida só do óleo e gás. Na energia nuclear, isso já é bastante consolidada. Na eólica, cada vez mais, principalmente em países onde essa matriz modal energético já acontece há muito mais tempo. E é muito importante que, ao pensar, ao considerar novas fontes de energia, novas alternativas de geração de energia, pense já desde o início desse novo produto, né, desse design de produto, design de serviço, o ciclo como um todo, da, do projeto, do desenvolvimento, da implantação até o seu final de vida. Vão acontecer por diferentes motivos, como é o caso da eólica, não acaba os ventos, como é o caso do óleo e gás, que de condicionamento elevado acaba a necessidade em função do fim de vida, né, do campo, extinção ou próximo dele, da capacidade, da quantidade, né, das jazidas ali no determinado campo. No caso da nuclear e da eólica, se dá pela fadiga das instalações, a um ponto que não é mais seguro manter utilizando. Mas no caso dos recursos minerais, como também acontece no segmento da mineração, os motivos de descomissionamento de uma mina também se dão pela extinção do recurso natural, nesse caso. Então, é fundamental que, no contexto atual de pensamento de sustentabilidade, de desenvolvimento sustentável, que cada vez mais faz parte da nossa rotina de conversa no dia a dia, sejam pensados desde o desenvolvimento dos produtos e serviços. Pessoal, se vocês
forem tendo alguma dúvida, alguma sugestão, reflexão, podem ir colocando no chat, que ao término eu vou puxando essas questões e, à medida do possível, aí travando um diálogo, ok? Aqui trazendo, sei que estão letrinhas pequenininhas, mas para quem se inscreveu no para participar desses cenários, depois a gente vai enviar esses slides, um artigo que foi, eh, desenvolvido com esse conteúdo que eu estou mostrando para vocês, tá? Pedir para a nossa equipe, para a Sandra e para a Elisa colocarem aqui no chat para vocês o link para o cadastro, para a inscrição, para quem ainda não fez a inscrição, para que possam e que tenham interesse de receber esse material, tá? Mas aqui é muito mais para ilustrar o quanto, no processo de produção de óleo e gás, alguns exemplos justamente de indicadores, de aspectos que precisam ser detalhados no dia a dia, no desenvolvimento de cada etapa desse processo produtivo. O gerenciamento de resíduos, uso de energias, o processo, né, os impactos locais em termos econômicos e sociais que podem estar acontecendo, a diversidade e inclusão considerada nas contratações, seja de aquisição de materiais, de bens de consumo para a produção ou na contratação de pessoal. Então, temos aqui alguns exemplos, justamente do que deve ser observado. Quais são exemplos do que tem, justamente para ser apropriado em cada contexto. É muito importante que seja compreendido o descomissionamento em cada contexto. Temos aqui algumas pessoas que já conheço de longa data, e que são experientes no mercado de óleo e gás, e que sabem que os impactos gerados numa lâmina d'água de 8 metros no Nordeste é universalmente diferente dos impactos causados, enfim, consequências, já vamos dizer assim, né, não tem causado, mas consequências naturais dos processos de produção, por exemplo, na bacia de Campos, a 120 quilômetros da costa, né, numa profundidade de 2.000 metros de profundidade. Então, é muito importante essa contextualização, que é também um dos elementos da complexidade do descomissionamento, né. Então, dentro desse cenário, como a gente olhou lá atrás na definição, né, de complexidade aspectos sistêmicos, olhar através de diferentes disciplinas, né. Na nossa equipe, como eu mencionei, hoje nós somos mais de 22, temos mais de 22 áreas de pesquisa representadas no nosso time. Só que nesse nosso grupo aqui me prestigiando nessa manhã, temos aqui algumas pessoas, Ana Tereza, de jurídico, Melissa, geógrafa, Laís, arquiteta e hoje em segurança do trabalho, eh, Ricardo também atuando na área de saúde e segurança do trabalho, Marcelo Maldonado, nosso especialista linguístico, Isabel, nossa pedagoga e psicóloga, atuando aí junto nos processos de formação, de desenvolvimento, com a comunicação, nossa coordenadora de comunicação, enfim, temos áreas distintas, especialidades distintas, para conseguir olhar por todos os lados a complexidade que é o descomissionamento sustentável, tá. E esses olhares e saberes devem, ser coordenados para auxiliar na tomada de decisão através de uma perspectiva de cooperação. Eu tenho me deparado muito, Paulo Araruna, que um dos nossos participantes dessa manhã, aqui também, que me
dá a honra de prestigiar a nossa conversa, eh, que conhece bem aí o mercado de reciclagem e de sucata, eh, o quanto é um ambiente de muita competitividade, um ambiente algumas vezes que beira a agressividade em termos de, quase inimizades ou inimizades declaradas, em termos de concorrência entre eles, né. Olha, Helena, você tá falando de descomissionamento sustentável, me plota ali uma imagem de uma plataforma e está falando de empresa de sucata. Sim, porque o fim de vida daquele monstrengo que está ali na foto, ele vai virar sucata. O que não for possível reaproveitar diretamente, ainda como uma instalação, em alguns casos é possível, mas muito daquilo ali vai voltar para o sistema produtivo, em alguma siderúrgica, se transformando em algum outro material. Mas nós só vamos avançar nessa agenda com cooperação. Isso é um dos grandes paradigmas que o descomissionamento traz, para o cenário de óleo e gás, tá. E para o cenário global, em termos de produção sustentável também, tá. A gestão com métricas customizadas para olhar esse fim de vida do empreendimento exige, saberes que justamente sejam disponíveis, dispostos para olhar esse processo de, o que que causa, o que que atravessa essa minha atitude, aonde é que chega, olhar além, né, não é olhar só até ali, não é tomar eu costumo dizer para minha filha, não é fazer rápido, é fazer bem feito, né. Então essa efetividade, essa eficácia é cada vez mais exigida nesse processo também. Parte de um todo, né, confrontadas por diferentes atores, que é justamente o que nós falamos lá na frente, esse processo complexo e sistêmico. Nós vamos ter aí, no relacionamento de stakeholders que olham para esse processo de descomissionamento, nós vamos ter a operadora com todo o seu, staff, todas as suas áreas, todos os seus conhecimentos precisando ser dedicado para olhar isso. Nós vamos ter a cadeia de fornecedores, de prestadores de serviço a serem mobilizadas. Nós temos aí as pessoas a serem treinadas nessas diferentes instâncias. Nós temos os órgãos reguladores e fiscalizadores nas 3 esferas, mas principalmente na federal e na estadual. Nós vamos ter aí nas comunidades circunvizinhas a áreas mais impactadas, principalmente em unidades a serem solucionadas que sejam mais próximas da costa, em lâmina d'água mais rasa. Nós temos aí como, interlocutores de muitos desses atores, as associações de classe, enfim, temos aí uma miríade de atores que está aprendendo o que é esse tal de descomissionamento, que não é simplesmente o rebobinar, do processo de descomissionamento. E vem aí acontecendo um tempo que não dá para ser diferente, a não ser de um modo sustentável. Bom, eu não estou vendo mensagem nenhuma nesse chat, ou ninguém está entendendo nada ou já pus todo mundo para dormir, mas vamos lá, vamos seguir. Eh, aqui vão trazendo alguns petelecos, práticos, né, como é que isso vem sendo colocado na prática. Já aparece no relatório o tema descomissionamento já aparece, no relatório de sustentabilidade da Petrobras de 2022, onde ela traz como um dos temas materiais, a gestão de resíduos, né, depoimentos de descomissionamento, que abrange, no contexto da gestão da empresa aí, medidas para o gerenciamento adequado desses resíduos sólidos e sobre os quais ela é responsável até a destinação final, né.
além do tratamento de resíduos perigosos ou não perigosos, né, valorizando, materiais e recursos, e evitando ou mitigando possíveis impactos ao meio ambiente e à saúde humana, tá. A a outra um outro exemplo de prática que a gente encontrou num estudo recente, junto às 15 maiores empresas com maior, faturamento global no segmento de produção de óleo e gás, temos ali um exemplo interessante também da ENI, da Itália, que também apresentou esse material no relatório de sustentabilidade deles de 2018, e ela olha e traz esse diagrama justamente, pens mostrando como está sendo observado o ciclo empresarial, né, criando valor no ciclo empresarial, olhando desde a pré-aquisição do campo até o descomissionamento, em todas as suas fases. Então é um case que eu recomendo, achamos bastante interessante, né, tá esse case da ENI, olhando como em cada uma dessas fases o processo de descomissionamento se constitui, desde a aquisição até a efetiva paralisação e descomissionamento do campo como um todo, e eu acrescentaria aqui, inclusive, o pós-descomissionamento, né. Então, o quanto, o conhecimento, socioeconômico, ambiental, aspectos culturais do país onde está sendo instalado esse processo produtivo, vão impactar ao longo de todo o ciclo produtivo, né. O relacionamento com os stakeholders que sejam mapeados e seja feita de forma, crítica, né, a identificação dos riscos em cada uma das localidades, em cada uma das ações que forem sendo realizadas. Isso tudo realizado ao longo do ciclo produtivo, vai fazer também com que o descomissionamento aconteça a um custo certamente muito menor do que nós temos hoje, né. Então, isso tudo não é também, o que é o certo a ser feito, né. Falar em sustentabilidade do sistema produtivo hoje, como volto a dizer, não é porque é legal ou porque está na moda ou qualquer coisa do gênero, nada disso. É o certo a fazer, é o certo a ser feito pela manutenção da vida humana em condições de qualidade hoje, né. Então, olhar para isso ao longo do ciclo vai beneficiar em todos os aspectos que impactam na vida humana, ambiental, social, econômico, financeiro, de governança e assim por diante, tá. Ai, que bom falar disso muitas vezes aqui para vocês, em sendo um seminário introdutório, porque às vezes numa exposição mais técnica, é sempre muito esperado número, 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 tabela, gráficos e tudo mais, e cases e tecnologias, mas sem essa fundamentação vai ficar vazio e não vai parar em pé, né. Eu trago aqui mais alguns insights que a gente observou no case da ENI, a questão do conhecimento do contexto no país, como eles mostram ali na naquele ciclo deles, né. A gente traz aqui o ciclo novamente, em bullets, porque realmente são muito importantes serem observados, eu diria que em qualquer sistema produtivo, né, e eles fizeram essa aplicação, para a realidade deles, né. Ter ferramentas para se relacionar com as partes interessadas. Mas se relacionar mesmo, não é fazer uma consulta pública no início do processo, no meio e no fim, sem saber se o teu interlocutor sabe do que você está falando, né. Eu e parte da nossa equipe fomos o ano passado, uma visita a campo, e a gente tem feito isso com uma certa, frequência, e queremos aumentar essa frequência de ir a campo. Fomos a uma comunidade no interior do Rio Grande do Norte, em Macau, onde tem uma unidade sendo descomissionada muito próximo da costa. E fomos porque sempre ficava: "Não, porque os pescadores querem", a comunidade,
está preocupada com a geração de emprego naquelas comunidades. A gente bom, mas é o que a gente infere daqui. Vamos lá perguntar, naquele contexto, com aqueles stakeholders, a gente sentou com marisqueira, com pescadora, com pescador, com líder comunitário, com, enfim, pessoas representantes daquela localidade, e não era essa a preocupação deles. E de uma forma muito lúcida, de uma forma realmente muito lúcida e gratificante poder ter visto isso lá com aquelas eles, não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados com a pesca deles. Será que foi está sendo escu estão sendo ouvidos, né? Avaliar os impactos nas atividades empresariais, né, identificar os aspectos críticos, oportunidades e riscos para o desenvolvimento local do ponto de vista socioeconômico. Isso aqui não é decidir dos grandes centros urbanos o que vai acontecer no interior. Isso aqui é ir perguntar para eles lá, é sentar do lado deles e perguntar: "Vocês entendem o que é descomissionamento?". E eu vou contar para vocês um causo, não é nem causo, é um fato, eu tive a oportunidade de viver lá. Seu João, um pescador de 78 anos, há 70 anos pescador, depois de fazermos uma primeira exposição sobre o nosso trabalho, sobre o que é descomissionamento, tudo mais, provoquei-os a participar ativamente do diálogo, eu não estava lá para falar sozinha. O seu João fala: "Professora, é uma honra para mim ser chamada de professora por um senhor com uma estrada tão longa, com tanta sabedoria. Professora, eh, para nós, tirar essas estruturas de lá é tirar o nosso pesqueiro. A gente tem a preocupação de que isso impacte na nossa pesca, mas a gente tem estado preocupado aqui com o que vem sendo falado em relação à energia eólica, e que vão ser colocadas estruturas também no mar para colocar lá aquelas torres de geração de energia e tal. Estou aqui pensando, será que não dava para deixar as plataformas e colocar os geradores de energia eólica ali, para não ter que mexer e não correr o risco de perder os nossos pesqueiros? Fiquei olhando assim, que bom que eu vim aprender aqui com vocês. 70 anos de pescaria, humilde de tudo, com o mesmo raciocínio e o mesmo olhar para tentar aproveitar aquelas estruturas que os nossos colegas aqui na universidade, em outras universidades pelo mundo, que já vêm tentando estudar e ver a viabilidade técnica de segurança e integridade e tudo mais que precisa ser observado nesse aproveitamento. Então, o conhecimento dessas pessoas deve ser levado em consideração. Falar de sustentabilidade é falar de ser humano, é da implicação dos processos produtivos sobre a vida humana. Continuando aqui mais alguns tópicos interessantes, a definição e implementação de programas de desenvolvimento local com base em padrões internacionais, alinhados aos planos de desenvolvimento do país, como a Agenda 2030 das Nações Unidas e as contribuições nacionalmente determinadas, isso lá para a realidade da Itália, com a COP. É o alinhamento, no caso deles lá, com a agenda de sustentabilidade do país, o que é natural, a gente está falando disso. Eles não têm que estar preocupados com as metas amazônicas em relação a enfim, COP, as contribuições para as Agenda 2030 do Brasil.
Se eles quiserem ajudar a pensar, é bem-vindo, mas quem vai ter que pensar melhor aqui, quem sabe de quem é a dor do impacto é nossa, lá é a deles, né. Avaliação e medição do desenvolvimento local gerado, aprender e adaptar. E alguns benefícios e motivadores para isso, né, além de tantos que eu já falei aqui, trago mais alguns poucos para essa reflexão. Sustentabilidade é um imperativo global, já falei disso e é importantíssimo repetir. Reduzir os custos do descomissionamento e aumentar os valores de todo o ciclo de vida offshore de infraestruturas de energia, né. Uma nova indústria de descomissionamento, desenvolvimento econômico regional e empregos. Contribuir para a economia de baixo carbono e transição energética. Quando a gente está falando de empregos, geração, economia circular, transição energética, é muito importante que se observe o quanto deixa e a cadeia como um todo, não só de óleo e gás, mas quando a gente traz para reciclagem as linhas flexíveis, sejam dutos, sejam umbilicais, sejam risers, a gente está trazendo, e reciclando ao máximo esses materiais, extraindo, aplicando ali técnicas para que a reciclabilidade desses materiais seja a maior possível, beirando aí a 100%, nós estamos evitando a emissão de carbono, evitando impactos ambientais na produção de óleo e gás também. À medida que a gente aproveita e recicla os metais, seja aço carbono, seja cobre, seja qualquer outro que esteja ali envolvido, nós estamos também reduzindo a necessidade de extração desses materiais. Então, a circularidade vai muito além dos nossos olhos, diretamente ali na plataforma, diretamente na base portuária, eh, e isso diretamente implica. Então, o ciclo expandido é muito importante que esteja na visão. E para isso precisa de cooperação, para isso precisa de diferentes saberes, porque não é esperado que o engenheiro, o mecânico, o engenheiro de petróleo, o biólogo, ou seja, quem da equipe que esteja diretamente envolvida, numa operadora, vá dar conta de desenvolver esse mercado como um todo, vai dar conta de olhar para isso tudo, que os governantes, reguladores, fiscalizadores deem conta de olhar e dar instruções para todos esses aspectos. Muito importante a proatividade, pensar junto, a cooperação, o ter dúvida, a gente é uma libertação quando você se permite a ter dúvida, é uma libertação quando você se permite dizer: "Eu não sei, me ensina". Olha, isso é uma coisa que eu tento ensinar para minha filha desde pequenininha, porque é algo que a gente vê que nas estruturas corporativas é muito difícil, né, é muito raro ver quem consegue, ter essa libertação, tá. Investimentos exigindo cada vez mais que petróleo e gás se tornem empresas de energia. Isso já é uma realidade, né, isso já vem há alguns anos sendo, redesenhado, por assim dizer, na perspectiva da transição energética. Em termos de opinião pública, o amplo apoio a materiais de baixo carbono e energia eólica offshore, eólica onshore, solar e tudo mais. Mas pensando em todo o ciclo de vida. A origem dos materiais necessários, para a produção de uma placa de energia solar é sustentável? O destino final dela, elas vão ser descomissionadas e não tem 40 anos de vida útil. As pás da energia eólica, idem. Então, olhar para também para esses, essas fontes alternativas de energia no seu ciclo de vida como um todo, é fundamental.
E aí, vocês todos acredito que vão lembrar aí da época que começou-se a divulgar e a se propagar o uso de papel reciclado, né, os tais reciclados no dia a dia. Foi uma febre. O preço foi lá para as alturas, e aí quando fez-se a análise do ciclo de vida desses materiais, constatou-se que eles não eram tão mais sustentáveis que os brancos, porque o processo produtivo deles era bastante impactante também. Então, olhar além, né, permitir olhar além do que está enxergando à frente dos nossos olhos é determinante para o funcionamento sustentável. Atenção e cuidado com o contexto e interdependência dos aspectos. A minha tese de doutorado, um dos principais, conceitos utilizados para falar sobre a importância de engajamento de stakeholders, no processo de produção das organizações, foi o cuidado. E o cuidado é o estar aí. A gente não fala assim: "Ah, fulano não está nem aí com o ciclano, porque o filho não está nem aí com os pais, porque, o tio não está nem aí com não sei o quê. Ah, porque a empresa não está nem aí para o meio ambiente". Primeiro que a empresa, o CNPJ, realmente não tem como estar aí para A ou B, né. O o estar aí, o cuidado é de pessoa para pessoa. Ou no mínimo de ser vivo para ser vivo, que a gente vai ver aí demonstrações de carinho entre os animais também belíssimas, mas é o cuidado, cuidar, cuidar de, estar aí. Você está aí para o que você está fazendo hoje, para o impacto que você está gerando? A adoção dessa abordagem holística, inclusiva e adaptativa, né, se utilizando desses princípios de sustentabilidade a cada momento. Né. Necessidade de caracterização do contexto base de sustentabilidade. O contexto do Rio Grande do Norte é completamente diferente do de Campos de Goytacazes, diferente de Vitória no Espírito Santo, é diferente do Rio Grande do Sul, é diferente da Nápole na Itália, que é diferente em cada canto. É muito importante estabelecer o contexto de cada atuação, para que a sustentabilidade seja relativizada para cada contexto. Laura Helena, isso dá um trabalho, né? Dá trabalho, dá trabalho. Mas escolhas da vida, é para se manter vivo, né? Fundamental participação dos stakeholders para o descomissionamento sustentável e a definição da materialidade, que vai ser justamente aí no caminho do contexto base. Não sou eu, Laura Helena, que vou dizer lá para o seu João em Macau o que é ser sustentável lá. Não pode. Eu posso estar com ele, com a dona Joana, Aparecida, seu José, e pensarmos juntos, porque eu tive mais acesso a determinados conhecimentos técnicos, científicos, que vão compor com o conhecimento popular, com o conhecimento de vida, com a sabedoria local daquelas pessoas. Mas jamais vou poder eu chegar lá e dizer o que é sustentabilidade. É chave, para isso, que o pensamento seja considerado no curto, médio e longo prazo. Nesse sentido, até o pós-descomissionamento, né. Tem muitas, instalações que ou melhor, acho que todas as instalações de produção de óleo e gás, principalmente as de produção offshore, não foram projetadas considerando que deveriam ser retiradas. Então, hoje em dia, a gente se depara com algumas estruturas que já estão lá há décadas, que não têm condição de serem retiradas sem causar um impacto tão grande ou maior do que mantê-las in situ. Então tem que ter também um plano aí de pós-descomissionamento, né. Os campos, os poços, né, tamponamento, descomissionamento de poço, isso já é uma rotina. Pensar isso em todo o sistema também deve ser, né.
Não é apenas um problema de engenharia, então não vai ser resolvido só pela engenharia. Engenheiros de plantão, todo o meu respeito e admiração, abram-se para trabalhar em conjunto. Abram-se para dialogar, para dizer que não sabe, para conversar com os biólogos, oceanógrafos, geógrafos, das equipes e entender qual é o impacto daquele sistema, daquele design de equipamento em relação a ecossistema A, B e C. Vão ser diferentes. Aprender com outras indústrias com mais experiência em descomissionamento. Eu dou uma disciplina sobre descomissionamento sustentável lá na COP, onde a gente traz justamente convidados que atuam em outras indústrias, como a nuclear, a mineração, a eólica, para falar, e é muito interessante como tem desafios comuns e, acima de tudo, o racional, a inteligência a ser aplicada para o processo de descomissionamento, eu poderia dizer que é o mesmo. E começa que volta ali no primeiro bullet dessa lista, que é o cuidado. Com quem você tem que ter cuidado nesse processo de descondicionamento? A pergunta começa por aí. Algumas oportunidades de inovação e negócios sustentáveis, né, desenvolvimento de materiais avançados, monitoramento ambiental, remediação de áreas contaminadas, né, a utilização de tecnologias de biorremediação, desmantelamento em robótica avançada, processos de separação que, eh, favoreçam a preservação de saúde e segurança, utilização de infraestruturas, gestão inteligente de dados para otimização e garantia, de conformidade, isso inclusive feito desde o processo da produção até chegar no processo de descomissionamento, certamente traz muitos ganhos, muitos benefícios para o gerenciamento de todo esse processo, traz informação, né. Qual foi o comportamento daquela biodiversidade ao longo dos últimos 10, 15 anos, 20 anos. Mudou, melhorou, piorou, cresceu, desapareceu, enfim. Essa informação vai trazer, muitos para esse processo. Chegamos aqui ao fim dessa minha parte. Estarei muito feliz se puder, dialogar aqui um pouco, se tiverem algumas dúvidas. Se não, também, esse vídeo vai continuar disponível na nossa página do YouTube, para que vocês possam acessá-la, e, enfim, colocar ali também comentários, sugestões, críticas. Enfim, estamos sempre muito abertos a dialogar, a trocar, a aprender, a ensinar um pouquinho do que a gente já sabe até aqui, mas a gente fica muito feliz também com a troca. Dizer na nossa equipe que os nossos convites são sempre para festas americanas, né, para piqueniques, onde cada um traz o seu melhor, o seu que faz melhor, para compartilhar com o outro. É muito importante. Então, da minha parte, eu encerro essa minha exposição dessa manhã, convidando-os ao pensamento sustentável, para a vida de cada um, para o pessoal, no que couber refletir, para as tomadas de decisão a cada dia, e que naturalmente acabam implicando no dia a dia, da produção e do trabalho de cada um de vocês. Obrigada. Alguma questão, algum ponto? Temos aqui o Leandro Brusque, que traz a co agradecendo aí, apontando a colocação, né.
analisar a cadeia completa nas discussões sobre o que é sustentável e o que não é sustentável. E, Leandro, isso sem dúvida não é trivial, né, não é dado, não é fato dado, né, não é consenso, e não é sempre que vai dar para ser, né, o que é sustentável para um, de repente não é para outro, é realmente um conceito muito, amplo, mas como sociedade a gente vai precisar, chegar aí a alguns combinados, né, para que a gente tenha qualidade de vida em sociedade, possamos considerar um desenvolvimento que hoje em dia não é necessariamente aumentar PIB, né, não é aumentar volume de dinheiro, mas sim aumentar em qualidade de vida, né. A Ana Teresa traz aqui o que poderia ser melhorado em relação à sustentabilidade no descomissionamento offshore. Ana, eu não teria como te dizer hoje, objetivamente, em termos técnicos, porque ainda é muito cedo, mas do ponto de vista, de governança, isso eu posso te dizer com muita, conhecimento de causa, eh eh, a governança entre os órgãos que atuam e são responsáveis por partes deste processo. A tua pergunta também encontra aqui a da Isabel, como a participação dos stakeholders deve ser feita ou será feita, deve ser com muito diálogo, justamente o contra a pergunta de vocês duas, né, o que pode ser melhorado. Penso que hoje, se você me fizer essa pergunta, Ana Tereza, daqui a um ano, eu espero que a minha resposta possa ser outra, possa ser assim: "Ah, vamos melhorar a reciclabilidade o aproveitamento de mercado de segunda mão de itens derivados do topsides", por exemplo, é um dos caminhos que tem pela frente. Mas ainda é governança, ainda é diálogo com os stakeholders, ainda é aprender a trabalhar junto. Então, é isso que eu te diria que a gente ainda tem que melhorar, tá. A gente acompanha o desenvolvimento do mercado de descomissionamento em outras partes do mundo, principalmente no Mar do Norte, e a gente aprende bastante com o Reino Unido, e eles fizeram um planejamento estratégico para o descomissionamento deles em 2014, os primeiros documentos deles, em 2016, um planejamento estratégico, eh federal, né, no caso não é uma federação, não é o deles, mas o país, como é que o Reino Unido iria lidar com o descomissionamento. E lá atrás traçaram uma série de metas, uma série de propósitos em termos de desenvolvimento da cadeia de fornecedores, em termos de aprimoramento das estruturas regulatórias e fiscalizatórias, enfim, olhando para toda a cadeia que deveria ser mobilizada e a como iriam desenvolver isso ao longo dos anos. O último documento deles nessa direção já é um planejamento estratégico de como eles vão exportar os serviços e tecnologias que eles já desenvolveram para os outros mercados de descondicionamento em desenvolvimento, ou seja, planejamento, governança entre as responsabilidades a serem, assumidas, tá. Eh, a Isabel ainda traz aqui como os territórios podem se preparar para esse processo de descomissionamento. Buscando entender, conhecer, antes de mais nada, o que implica no descomissionamento na sua região, na sua localidade, né. Por exemplo, como eu falei, num descomissionamento que acontece numa lâmina d'água rasa, numa proximidade muito curta da costa, os impactos da comunidade circunvizinha podem ser muito mais percebidos, em decorrência de uma restrição de zona de pesca ou de turismo ou de coisas dessa natureza. O impacto, local, né, territorial,
uma uma unidade ou de um campo a uma distância maior da costa, numa profundidade maior, isso já vai ser menos sentido, porque é trânsito de embarcações, toda a movimentação se dará em rotas já utilizadas para o processo de produção, então isso não vai ser tão sentido. Mas, em termos do impacto onshore do descomissionamento offshore, que a gente está falando dos resíduos, dos materiais, equipamentos retirados, isso também do ponto de vi a gente olha aí, uma indústria que já existe, né, que é da sucata, da reciclagem, mas que precisa ser muito aprimorada e profissionalizada para absorver os materiais, que estão sendo retirados, dos processos de descomissionamento, tá. Eh, as minhas colaboradoras aqui, estou achando ótimo, Isabela e Ana Tereza, obrigada pelas perguntas. E como as autoridades podem contribuir nessa melhoria de governança? Primeiro falando, conversando entre si, né, eu acho que, a gente vive aí um momento, ontem mesmo a gente estava falando de começa a ter uma série de concursos públicos para a recomposição dos quadros que estão muito deficitados. Eu sou uma grande defensora dos órgãos, porque a gente vê no dia a dia o esforço deles para atuar e fazer o melhor, mas realmente estão com as estruturas, bastante sucateadas, com as equipes muito reduzidas e com o trabalho que aumentou muito, né. Então, a gente compreende a dificuldade de acumular mais reuniões, de acumular mais trabalho, mais processos e tudo mais, mas é inevitável. Vai ser importante que para essa governança, já existe, né, ali uma divisão das responsabilidades da resolução 817 da ANP, desdobrado da 817, né, um quadro de responsabilidades, mas, eh, vai além daquilo, né, a gente tem outros órgãos que devem participar desse processo e, acima de tudo, eles vão precisar reconhecer e desenvolver o que é responsabilidade de cada um deles no contexto do descomissionamento. Isso, sem dúvida nenhuma, exige muito diálogo entre eles. Nessa direção, o Tribunal de Contas da União, a superintendência relacionada a energias, vem fazendo um trabalho muito interessante nessa direção de conhecer o que os órgãos como estão atuando e o que estão fazendo, justamente no sentido de colaborar para essa governança. Mas, sozinho, eles não vão conseguir isso, precisa de uma proatividade de todos os envolvidos, né. Eh, Eduardo, pensando em multivariáveis estratégicas para tomada de decisão, como elas podem ser consideradas no pensamento, do descomissionamento sustentável? Obrigada, Eduardo, pela pergunta. As variáveis vão estar justamente no princípio, como eu coloquei lá, falando da definição de sustentabilidade, né. É olhar para as perspectivas social, econômica, ambiental e a sobreposição entre elas, que acabam dando ali derivadas, né, socioeconômico, sociocultural, eh eh econômico, ambiental, socioambiental, enfim, as sobreposições entre elas que vão trazer complexidade, como também mencionadas, todas essas variáveis estratégicas precisam ser consideradas a cada contexto, tá. E a tomada de decisão deve ser orientada após a identificação de cada um desses contextos. E dentro desses contextos, o que eu falei lá no comecinho também, em relação à capacidade de suporte. Então, a estratégia, a tomada de decisão em relação, por exemplo, à destinação, de resíduos para a destinação final de resíduos perigosos, por exemplo, deve ser tomada a partir da capacidade de suporte das condições que uma determinada região tenha para absorver para dar a destinação apropriada ao resíduo perigoso, por exemplo, né.
Ou a logística por e de destinação também de materiais para reciclagem. Não adianta a gente querer primar pela reciclagem para reduzir o impacto ambiental e tudo mais, e colocar caminhões, dezenas, centenas de caminhões, atravessando o país para levar linhas de uma base, portuária até no interior do Brasil. Será? Né. Então essas multivariáveis devem ser consideradas na perspectiva justamente da complexidade de cada cenário, né. É claro que eu não vou colocar, por exemplo, variáveis ambientais, o impacto nas baleias, eh, uma região que não tem baleia, né. Então, importante é a racionalidade de cada contexto, volto a dizer, tá. Obrigada pelas questões dos meus colegas, dos que participaram nessa manhã. Espero ter podido contribuir um pouquinho com as reflexões de vocês. Como, vou responder uma última questão aqui para a gente encerrar. Do Ricardo, como as empresas que atuam no descomissionamento de equipamentos offshore podem minimizar os riscos enfrentados pelos trabalhadores durante a realização das atividades? Eh, Ricardo, a precisa primeiro não se gerencia o que não se conhece, né. Existem hoje algumas poucas empresas de reciclagem no país, que já têm uma experiência de mais tempo, por exemplo, na abertura de linhas flexíveis, na abertura de umbilicais e são aí que é aí, vamos dizer, uma instalação muito típica do Brasil, né. A quantidade de linhas flexíveis que a gente tem para solucionar no Brasil é infinitamente maior do que em qualquer outra parte do país que a gente do planeta já tenha identificado, tá. Então é um desafio brasileiro. Então, poucas empresas desenvolveram até hoje know-how para fazer esse descomissionamento. Então, minimizar não dá para sair todo mundo agora que faz reciclagem querendo abrir linha flexível, porque tem riscos muito importantes nesse processo. São materiais cortantes, são materiais, em algumas vezes, contaminados, e precisa de uma série de cuidados. Então se precisa conhecer esse processo, detalhar este processo e identificar os pontos de risco em cada uma das atividades, para que, conhecendo os riscos das atividades, possa se traçar um plano de gerenciamento desse risco, mitigação e evitar de pleno, né, porque qualquer risco é um risco e, tratando-se de vida humana, a gente quer evitar. Então, a resposta mais simples, né, e que não é tão simples assim na prática, para a sua questão é justamente conhecer. E isso não vai se tratar apenas, do desmantelamento, do descomissionamento de equipamentos de produção offshore. Isso vai ser em qualquer sistema de gestão, qualquer sistema industrial, processo industrial, descomissionamento. A gente, nas aulas, como eu falei, de descondicionamento sustentável, a gente observa uma indústria que a gente não conhece muito, né, muito menos o processo de descomissionamento, que é da energia nuclear, né. E justamente pela sensibilidade do que se trata uma usina de energia nuclear, eles já têm procedimentos detalhadíssimos em todas as instâncias, né. Angra 3 não está nem pronta aqui no Brasil ainda, e já tem o plano de descomissionamento dela, né. E como isso vai acontecer numa esteira racional de Angra 1, 2 e 3, daqui a 50 anos, né. Então, vai começar daqui 20 anos. Descomissionar Angra 1 vai começar daqui quase 20 anos. Então, conhecer o processo, mapear o processo para gerenciar e minimizar riscos, né.
a pergunta sustentabilidade para quem se aplica muito bem aí também, né. Não adianta querer fazer a produção de óleo e gás sustentável a custas de risco de vida humana, de saúde e qualidade de vida humana, né. Eu acho um ótimo tema para encerrar essa nosso bate-papo da manhã. Agradeço a todas as perguntas, a nossa equipe e eu vamos acompanhar e se tiverem outras perguntas, no chat nos próximos dias, mas aguardamos vocês nos próximos seminários, a nossa agenda já vem sendo divulgada, nas nossas mídias e todos vocês são sempre muito bem-vindos a, inclusive, multiplicar esse conteúdo para que a gente efetivamente possa desenvolver um mercado de descomissionamento sustentável no Brasil. Muito obrigada a todos, um excelente dia e um excelente restinho de semana. Tchau, tchau.